neste dia onde o Evangelho que Jesus dá Maria como nossa mãe, que a Nossa Senhora de Lourdes nos acolha, nos coloque nas mãos do Sagrado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas súplicas que hoje nós trouxemos aqui. Pois a nossa família amada de Jesus está aqui reunida com Ele para ouvir sua voz e colher forças para fazer a vontade do Pai. Queremos caminhar no mundo com os olhos nas realidades do céu e sustentado pela ceia eucarística. Renovar continuamente nossa fé, deixando de lado o que é enganoso e passageiro. Depositamos no Senhor nossa confiança, pois nele, fonte de todo o bem, se encontra a graça e a salvação. Iniciamos essa nossa celebração. Vamos ficar de pé, gente. O Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está em ti, no teu olhar, na extensão do teu sorriso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos nesta obra de Deus, que também é a sua obra. O Padre acolhe a cada um de vocês, dizer seja bem-vinda, seja bem-vindo. As nossas crianças, os adolescentes, os jovens, os avós, as avós, as mamães e os papás, e também a você que nos acompanha pela internet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos-nos pecadores, implorando o perdão de Deus pelo seu Filho e no seu Filho, cantemos. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar porque não te ama, te adorar porque não te adora, e esperar porque não espera em ti, pelos que não creem em Deus, estou aqui. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Cantemos o Glória a Deus nas alturas. Nas palmas. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor dele sempre. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos para a liturgia da palavra, que nos diz que Deus nos revela o pecado da humanidade e nos direciona para o que é eterno, apontando o caminho da vida nova, da ressurreição. Vamos acolhê-la para nos fortalecermos como família de Jesus, chamada por todos que fazem a vontade divina. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouve tua voz no jardim e fiquem com medo, porque estava nu. E me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: Eu quem te disse que estava nu? Então comestes da árvore cujo fruto te proibi comer. Adão disse à mulher: Que tu me destes por companheiro. Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E a mulher respondeu à serpente: Enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos, e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E vamos para o Salmo, que o refrão é: No Senhor toda graça e redenção. Todos. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo, e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais do que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem
libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda a graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando. O nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho. E no Evangelho de hoje nos diz que uma família não pode se dividir e virar contra ela mesma. Ouçamos o canto de aclamação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos persegue por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniram grande gente, tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se.
Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Jesus pergunta àqueles homens e mulheres que estavam ali e que queriam que ele atendesse o pedido de Maria, atendesse o pedido de José, atendesse o pedido de Tiago, de Simão e de tantos outros parentes, os irmãos primos dele. Mas Jesus quer que nós suplantemos os laços biológicos, os laços materiais, aquilo que a gente vê que Paulo diz, as coisas visíveis estão sujeitas a desaparecer, mas as coisas invisíveis, estas sim. A partir dessa fala de Jesus, quem são os meus irmãos e quem são as minhas irmãs? E logo a seguir ele vai dizer, aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática, estes são minha irmã, meu irmão e minha mãe. Nós chegamos à conclusão de que, afinal de contas, todos nós que estamos aqui somos irmãos, somos irmãs, somos mães e somos pais de Jesus, na medida em que, na obediência à palavra que nos congrega, todos nós formamos uma só família. E não só nós que estamos aqui nesta obra, capela da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, mas também aqueles que virtualmente rezam conosco neste momento, pedindo uma graça especial por intercessão da nossa mãe. Mas lembremos-nos de que Maria é a primeira discípula. Embora na fala de Jesus pareça um certo colocar de parte a sua família biológica, mas a palavra de Jesus vai muito mais além e coloca Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Conceição, num lugar de primeiridades. O que significa isso? De primeiro lugar. Maria é a primeira missionária do Pai. Maria é aquela mulher que, quando ouviu as palavras do anjo, eis que conceberás e darás à luz um filho, ela dobrou os seus joelhos, em obediência total e profunda, na sua vida ela procurou fazer a vontade de Deus, seu Pai. E é por isso que Maria se coloca num lugar de destaque na nossa vida de cristãos e cristãs. Quando dizemos colocar Maria no lugar de destaque, nós não estamos dizendo colocamos Maria no altar para ser adorada como deusa, mas colocar Maria no lugar de destaque na medida em que ela foi a primeira que, quando ouviu a palavra do anjo, contrário a que Adão e Eva fizeram, Maria dobrou seus joelhos e disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E desde aquele momento entra na história da humanidade o projeto de Jesus, o projeto de Deus, que já estava antes mesmo que ele aparecesse, antes mesmo que aparecesse Abraão, Isaac, Jacó, antes que aparecesse Moisés, antes que aparecessem os profetas. Afinal de contas, essa promessa estava já
logo depois da desobediência de Adão e Eva, quando no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 15, Deus, diante da desobediência de Adão e Eva, vai dando castigo a cada um. Homem, por que você fez isso e não assumiu o seu pecado? Você viverá desta forma. Mulher, por que você se deixou levar pela sedução de Satanás? A sua sina será esta. Chegados à serpente, Deus diz: tu, serpente, te rastejarás o resto da tua vida, e como alimento terás o pó. Igual esse pó que nós não estamos pisando, por enquanto. Que daqui a pouco nós vamos abrir a nossa mão, mais do que já estamos abrindo, contribuindo para que haja telhado. De um lado está coberto, do outro ainda não, e a outra pontinha também ainda não. Mas daqui a pouco nós vamos nos engajando, vamos colaborando para que o nosso chão e o nosso teto estejam cobertos. Então voltamos. Deus diz: comerás pó. E, como se não bastasse, esta mulher, entre ti e esta mulher haverá uma inimizade perpétua. É por isso que nós não somos amigos de cobras. Nenhum animal é amigo de cobra. Todos os animais fogem da cobra. E também a cobra foge de todos os animais. Da descendência dessa mulher, alguém te esmagará a cabeça. É uma promessa que se vai realizando pouco a pouco, passo a passo, passando por todos os profetas, e a figura de Maria vai se desenhando, até que chegamos exatamente àquela mulher, a concebida sem pecado original, para quem e em quem se realizam as palavras justamente ditas por Deus na profecia do livro do Gênesis. Maria, depois de ter dito: eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra, substitui aquela mulher da desobediência. Substitui aquele homem da desobediência. Assim como dirá São Paulo: onde tinha abundado o pecado, superabunda agora a graça. Porque o pecado de Adão e Eva acarretou consigo o medo, acarretou consigo a vergonha, acarretou consigo a desconfiança e, como se não bastasse, a morte. Mas da fidelidade de Maria, que dá à luz o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, como nos diz São Paulo, nessa carta que juntos acabamos de ouvir, com a crucificação de Cristo, crucifica-se de uma vez por todas a desobediência do homem. Pelo poder da cruz gloriosa, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Nós ouvimos o esmagar a cabeça. E é pela cruz, e sobretudo pelo lado aberto de Jesus, que sai a força e o poder para que a serpente fosse destruída de uma vez por todas. E então, tendo ressuscitado, Cristo ressuscita com toda a humanidade. E toda a humanidade é introduzida no céu, para que então, mortos com Ele, nele e com Ele, nós possamos ressuscitar eternamente. O que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, até ao capítulo 5, versículo 1. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Cristo, com Jesus, e nos colocará ao seu lado juntamente conosco. E tudo isso é por causa de vós. É por causa de nós, por causa dos nossos pecados, que Jesus se fez homem. E então, a partir dali, se Cristo veio até nós, se fez homem igual a nós, Cristo morreu por nós, ressuscitou por causa de nós, subiu ao céu por causa de nós, e através da sua palavra nos convida a sermos parte da sua família, qual deve ser a nossa resposta? É
exatamente o sim de Maria para com o projeto de Deus. Ouçamos então as palavras do Senhor, para que na obediência nós sejamos filhos e filhas amados e amadas. Assim se realizarão em nós as palavras de Jesus. Os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, este homem e esta mulher, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, o vento deu contra a sua casa, mas ela não caiu porque estava firme. Ou seja, com essas palavras, nós podemos chegar a uma conclusão de que as tribulações pelas quais as nossas famílias passam, as nossas vidas, os problemas que nós enfrentamos todos os santos dias, eles não podem e nem devem nos abater. Paulo vai dizer também, não nos podem levar ao desânimo. Antes, pelo contrário, devem nos animar, devem nos fortalecer, devem nos iluminar, devem nos ajudar na busca de pistas de solução. E não existe uma pista abundante de soluções, de respostas, de caminhos, senão aquela pista que Jesus Cristo abriu no seu lado, através da lança do soldado. É por isso que ao celebrarmos o mês do Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos olhar para o coração, o lado aberto de Jesus, de onde Deus fez sair a graça que nos torna seus filhos. E se nós não somos reconhecidos pelo mundo, é porque o mundo não conhece quem é Jesus, diz São Paulo. Mas nós, de facto, somos filhos de Deus. Embora o que nós seremos ainda não se tenha manifestado, mas nós sabemos que quando se manifestar a sua glória, nós seremos semelhantes a Deus, vê-lo-emos tal como Ele é, e com Ele nós viveremos para sempre. Por quê? Porque somos da sua família e fazemos sempre a sua vontade. Na obediência à palavra de Jesus, em meio às nossas debilidades e fraquezas, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nos reúne para celebrarmos os mistérios da nossa salvação. Roguemos ao Pai, por meio de Cristo, para que nossas preces sejam segundo o seu divino querer. Cheios de confiança, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei e iluminai, Senhor, vossa Igreja, para que denuncie com firmeza e coragem as injustiças que causam sofrimento ao vosso povo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai força e coragem aos ministros ordenados e leigos, para que permaneçam firmes e perseverantes no caminho de Jesus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai nossos governantes para que pautem suas decisões pelo compromisso com o bem comum, sobretudo em favor dos mais pobres e necessitados, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai e fortalecei nossas famílias para que saibam superar os desafios da convivência e se integre cada vez mais à família de Jesus. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai-os que se deixam seduzir e dominar pela violência, pelo ódio e pela intolerância,
para que assumam o caminho da concórdia e da paz. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Inclinai, ó Deus, o vosso ouvido a estas nossas preces e atendei com bondade a todas as necessidades espirituais e materiais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento do ofertório, ofertamos pelas mãos de Maria a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor a Jesus Cristo. Com canto. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Ora, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, Para a para a glória glória do seu nome, para para o o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa Na salvação. verdade, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu criaste. Ele é nosso Salvador, Redentor. Nascido da Virgem Maria, por vosso amado Filho criastes o homem e a mulher, e quando caíram na sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo Cordeiro Divino que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Em verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, clamemos, Abba, ó Pai. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu
Jesus de Nazaré. Se o medo me cegar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois Ele está na fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cegar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a